Oi, pessoal. Desejo que estejam bem na medida do possível. Hoje aqui nesta terceira live, eu trouxe a temática do arquétipo do curador ferido como amparo à prática terapêutica, que, considerando o papel do analista como produtivo e criativo, hoje a gente vai buscar aprofundar, na medida do possível, nessa imagem arquetípica do curador ferido, no intuito, de que esta representação, aliada ao processo transferencial, então, essa apresentação ela vai engajar as anteriores também, o que eu comentei sobre a terapia da transferência na segunda, sobre a transferência propriamente, para que a gente pense como esse arquétipo pode ser um amparo, um auxílio ao analista, sendo um modo específico de conteúdo a ser projetado na figura do analista. Mas envolve muito mais que isso, eu vou falar aqui por partes um pouquinho para vocês. Então, que essa representação, como eu estava falando, aliada a esse processo da transferência, auxilie a integração deste padecimento, de certo padecimento psíquico com, digamos, o seu remédio, evitando que este arquétipo, que vai ser ali dinamizado no espaço clínico, evitando que este arquétipo continue dissociado ou isolado, Depois eu vou explicar melhor essa introdução que está aqui no segundo slide, onde eu comento também os tópicos que eu vou abordar, rapidamente falando. Em outras palavras, a gente vai vislumbrar, resumindo, vamos vislumbrar a potencialidade que há em cada analisante, de que ele possui um complexo curador para suas feridas, Eu vou tentar abordar aqui o que é este, arquétipo curador ferido, quais são as figuras, as imagens mitológicas desse arquétipo. Vamos tratar depois sobre a transferência, como que estes conteúdos eles emergem na clínica com o auxílio do modelo junguiano transferencial. E, por último, vamos ter aí, então, uma visão desse espaço terapêutico sob esse ponto de vista do arquétipo. Então, nós vimos nas lives anteriores como que a transferência e a contratransferência interagem. Hoje a gente vai falar, então, como eu já disse, de um tipo específico de projeção de transferência existente, Antes de iniciar, eu gostaria de retomar como é importante que o terapeuta ele perceba seus sentimentos de contratransferência e se comprometa de maneira correspondente ali no processo psicoterapêutico do seu analisante. A gente vai ver, então, esse conteúdo específico que pode ser projetado em sessão, lembrando, que a psicologia analítica, ela abraça uma diversidade de conteúdos que podem ser projetados nesse momento. E, nesse caso, a gente vai ver que o analisando, ele projeta o seu curador na figura do analista. O objetivo, grosso modo, é que o analisante ele tome, então, consciência de que suas reivindicações e projeções são partes de si, que pertencem, portanto, à sua psique. E que se trata, sobretudo, não do curador externo, mas sim de seu curador interior. Potencialidade criativa de cura, de melhora psíquica, ou seja, reestabelecer um movimento psíquico que dê equilíbrio dinâmico às necessidades e exigências internas e do mundo. Antes de adentrar na figura, na imagem desse arquétipo, falar o que ele é, eu gostaria de falar rapidamente o que é um arquétipo, A gente vai ver no dicionário crítico de análise junguiana que
que a gente observa certas imagens psíquicas que vão compartilhar até certo ponto do arquetípico e compartilham do arquetípico, que são padrões de estruturações da psique. Essa é a razão, né, do porquê os sonhos e muitos outros fenômenos psíquicos possuem uma certa luminosidade. A gente vai ver que os deuses podem ser metáforas de comportamentos arquetípicos e mitos, encenações arquetípicas, né, citando o dicionário. A análise da vida, então, implica uma conscientização crescente das dimensões arquetípicas da vida de uma pessoa. Né? E agora, indo aqui para o primeiro tópico, aqui na apresentação, o que é este arquétipo do curador ferido? Bom, trago aqui hoje, né, essa imagem, como eu já disse, como um auxílio à integração dessa ferida, a gente pode chamar de um male psíquico, com esse seu remédio, né? Vamos chamar aí de uma certa cura, que na verdade não tem o sentido para o Jung de uma cessão, né? Uma cessação do sofrer. Não. A cura é um equilíbrio dinâmico, né? Ela é vista como mais um equilíbrio dinâmico do que uma cessação de questões, de problemas. Aliás, os paradoxos são necessários. Eles existem na vida. Bom, nesse auxílio, portanto, de integração dessa ferida com o seu remédio, né? Estou falando aqui já de uma maneira mais metafórica, a gente procura evitar que esse arquétipo fique isolado ou dissociado, né? Vamos lá explicar isso, portanto. De maneira geral, a pessoa que vai nos procurar, o analisante, ele possui uma demanda implícita, né? A demanda implícita dele pode estar ali no desejo de se tornar analista, né? De desabafar, de promover uma abreação, de mostrar, pode estar na fala, pode ter uma demanda implícita bem específica, uma questão em um relacionamento, uma questão familiar, né? E que, além dessa demanda implícita, ele vai se encontrar, no momento que procura o analista, em um certo sofrimento psíquico. Então, a psicoterapia, ela funciona com o fim de aliviar o sofrimento. Neste caso, né, a grosso modo, estou falando aqui, fazer com que o analisante ele lembre e não padeça, né? Fazer com que o analisante sofra melhor. Como eu disse, não dá para cessar as questões e os problemas, né? A individuação, aquilo que o Jung coloca como individuação, é um horizonte, né? Não que nos tornemos individuados, mas é um horizonte. Então, a gente encontra na clínica alguém, enquanto analistas, a gente encontra alguém, o analisante, que procura um auxílio, que não consegue lidar com alguma questão sozinho, não possui ainda meios de lidar ou superar a sua dor psíquica, e essa é a maior urgência. Obter, então, ajuda ou amparo, atenção, escuta para aquilo que o faz sofrer, né? Então, analisando o analisante, ele é movido pela sua dor e necessidade de ajuda no primeiro momento, e o analista ele vai receber isso, o analisante, atendendo a esse certo pedido, a essa certa demanda. Isso ainda sem contar que há por trás uma constelação de uma energia arquetípica poderosa que esse encontro analítico proporciona. E nessa experiência específica da psicoterapia vai ser ativada. E agora sim nós chegamos a essa imagem, tema da live,
vai ser ativado esse núcleo arquetípico que vai corresponder ao que eu pretendo mostrar hoje, que é o do curador ferido. Eu vou usar aqui hoje 3 bibliografias principais e outras que eu vou comentando ao longo da apresentação, tá bom? A principal é um artigo da Heloísa Pena. Ela é uma analista junguiana, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, também membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica. Esse artigo se chama A Imagem do Curador Ferido no Encontro Analítico, que está na obra Ensaios sobre a Clínica Junguiana, se não me engano. No final vou mostrar as fontes certinho. E também a obra O Curador Ferido, Mito e Formação Junguiana, da Rejane Maria Gomes Leite Natel. Bom, então são essas principais, tá? Também o abuso do poder na psicoterapia, outra. E a gente vai ver, então, que o analista ele expressa e representa no âmbito esse polo curador do arquétipo. O paciente, por outro lado, vai ser o polo ferido desse mesmo arquétipo. E a gente observa já, nesse primeiro momento, como ele está dissociado, isolado em cada um desses indivíduos, onde o analista vai receber essa projeção desse curador, que, na verdade, está ali no inconsciente pessoal do analisante. Né? Ou também, né, não apenas no inconsciente pessoal, mas que toca ali o coletivo, né? E esse para-analista, analisando, ele vai estar imerso nessa temática, onde a transferência ela vai permitir, no primeiro momento, essa troca. E a queixa do analisante, ou o seu sofrimento, vai mobilizar o encontro do analisando com seu terapeuta, com o analista, e representa também esse conflito, tensão entre as polaridades consciente e inconsciente. Né? O inconsciente, de outro modo, ele é acessível pelas suas manifestações, ele se exprime, ele se revela por meio de expressões simbólicas, luminosas, que são como um canal condutor, que vai mobilizar energia, que ativa conteúdos importantes. Citando Nice, né, no livro Imagens do Inconsciente, ela diz, aqui comigo, né, na apresentação, o processo psíquico ele vai desenvolver o seu dinamismo por intermédio da criação de imagens simbólicas, e que a imagem não é algo estático, ela é viva, atuante e possui mesmo eficácia curativa. Fecha citação da Nice em Imagens do Inconsciente. Aqui comigo, a Heloísa Pena, ela abarca nesse artigo como o simbólico ele vai emergir na queixa do analisante, revelando a dor, o afeto de uma ferida muitas vezes inconsciente. E essa dor, usando aqui a ferida como um símbolo, compromete a continuidade desse processo de individuação, de saúde. Né? A análise é um momento de retomada da individuação, de dar um sentido à vida, de retomar sentido e saúde. Saúde mental, física. O processo de análise visará, portanto, essa ativação do polo curador, do arquétipo curador ferido, tá? Que se encontra, num primeiro momento, obstruído, fechado e dissociado no analisante, permitindo, assim, aquilo que o Jung coloca na obra A Abreação, Análise dos Sonhos e Transferências, como a função do terapeuta, que é desenvolver esses germes criativos existentes no analisando. Assim, a ativação do arquétipo reativará essa potência curadora, que não existe, né? A cura não existe, essa potência curadora ela não existe sem a dor ou a ferida. Né? Então, ela é subjacente ali, à ferida do analisante, buscando reunir, então, essa polaridade oposta perdida, no primeiro momento, projetada na figura do analista, o curador. Agora, aqui na apresentação, né, indo já para o segundo tópico, vamos falar um pouco sobre as figuras mitológicas que esse arquétipo trata. São algumas delas apenas.
Imagino que seja diverso, né, que tenhamos uma diversidade em diferentes culturas dessas figuras. Vou comentar aqui três delas, né, apenas para ilustrar o arquétipo. A gente tem aí a do Chiron, a figura de Chiron, Asclépio, né, e o orixá Obaluê. Trouxe aí o orixá Obaluê, que está presente na nossa cultura, né, na obra da Rejane. Ela vai comentar sobre o Obaluê, trouxe aqui então um pouco de sua história, para a gente também ter contato com a nossa cultura, né, brasileira, afrodescendente. Com referência no livro Curador Ferido da Rejane, este orixá, o Obaluê, ele é nascido coberto de cinzas, das cinzas da varíola, e é abandonado pela mãe. E é uma consideração muito próxima essa do abandono com a de Esculápio, Asclépio, né, que possui também essas condições trágicas do seu nascimento. Ele é também abandonado, né, nesse momento que do abandono, ele adquire essa capacidade de acolher e cuidar do sofrimento humano. Em Obaluê é similar, quando ele é abandonado, ele vai ser cuidado por Iemanjá, e esse manto de palhas que nós vemos aí na imagem, ele, né, tem duas versões aí do mito, que é ou para esconder suas feridas, mas também para não ofuscar a sua grandeza. Ele é reconhecido como médico dos pobres, protetor das doenças. Já Chiron, né, é imortal e é portador de uma eterna, incurável ferida. Ele desenvolve, assim, o dom de curar a partir do sofrimento de algo incurável. Então, o convívio com essa ferida o capacita de curar. Chiron, né, tem o corpo de cavalo, tronco de homem. Ele foi engendrado por Crono ao unir-se com a filha de Oceano. E ele é mestre de todos os filhos de heróis, né, trazendo um pouco da história dele. Também filho de Apolo. Do filho de Apolo, Asclépio, ele é também o deus da medicina, e Asclépio foi cuidado por Chiron, ele foi entregue a Chiron. Então, Asclépio, como filho de Apolo, ele possui esse significado, essa vivência, por um lado, apolínea, mas, por um outro lado, irracional e sombria de Chiron. Então, ele herda essas oposições, deus da medicina, né? E Chiron, só falando um pouco dessa ferida incurável, ele foi ferido por uma flecha envenenada na região da coxa, lançada por Hércules. E como ele era um ser meio divino, ele não morre, mas permanece ferido. Então, nós temos aí três figuras principais: Chiron, Asclépio e Obaluê, e todos trazem essas características da ferida incurável, de um certo abandono, e a partir disso, a capacidade de acolher o sofrer, de lidar com a ferida diária, incurável. No livro O Abuso do Poder na Psicoterapia, esse potencial arquetípico que é ativado, esse potencial arquetípico que eu digo aqui do próprio curador ferido, ele é ativado quando alguém adoece ou padece, até mesmo de qualquer tipo de dor, física ou psíquica. E é esse do curador ferido, também chamado de médico e paciente. Um exemplo desse arquétipo dissociado, ele se resume nessa urgência em que o analisante nos procura. Ele chega nessa condição de ferido, busca externamente um curador pelo analista, visto que seu curador interno está dissociado e precisa cada vez mais ser ativado. Então, as queixas, novamente falando, a ferida, os sintomas de um analisante vai mostrar essa desregulação desse arquétipo, esse empobrecimento do ego que está dissociado do seu curador interno. Eu vou utilizar aqui, para a gente ir para o terceiro tópico,
um esquema que está no artigo da Heloísa para ilustrar melhor as etapas do encontro analítico. Esse esquema ele advém do Jung mesmo, né, que são os clássicos vetores aí da transferência. Aqui comigo na apresentação, vou passar para o próximo tópico. É um pouquinho mais complexo. Coloquei aí para vocês verem um pouquinho desse esquema, né? Temos aí as linhas, os vetores, né? Horizontais e verticais que proporcionam o encontro analítico. Vão ser aí tratados, né? Vou tentar tratar um pouco desses conteúdos projetados a partir dessas linhas, desses vetores, né? Então, aí a gente observa a linha A, que representa o analisante, é este ferido externo, coloquei aí a palavra ferido, e do outro lado desse vetor, no horizontal, né, da linha A, temos aí o analista, que vai engendrar este polo do curador externo. São essas polaridades do arquétipo que vão se sobressair na consciência de cada um nesse primeiro momento. O analista se dispõe a acolher, então, essa ferida e, à medida que esse arquétipo vai se constelando no plano consciente, a gente vai observar que um padrão arquetípico se constela no inconsciente, que os opostos se ativam. Então, a gente observa, né, que este encontro analítico proporciona uma ativação dos conteúdos inconscientes, onde a gente encontra um complexo curador no analisante. Então, tem o ferido, a parte externa como ferido, mas logo ali embaixo, né, formando outra linha, que eu já vou comentar, temos o complexo curador do analisante. Já no analista, que toma a forma de curador externo, o encontro analítico, ele ativa o seu próprio complexo ferido. Ele ativa as suas feridas, né? Bom, esse complexo curador do analisante, ele vai sendo ativado diante desse curador externo, representado, então, pela persona do analista. E também, esse complexo ferido, como eu estava falando, do analista é ativado, o que favorece o seu acolhimento, compreensão, empatia com a ferida do analisante, movimenta sua própria emoção que luta contra suas próprias feridas internas. E isso se agrega com a experiência profissional, com os conhecimentos específicos, garantindo confiança nesse processo terapêutico. Bom, vamos então à linha B, né? Nós temos aí na linha B, que eu creio que já até comentei um pouco, o analisante na condição de ferido com o seu próprio inconsciente, onde se encontra esse complexo curador, que no primeiro momento está obstruído, inacessível, o que vai favorecer a projeção no analista desse complexo curador, que é a linha C, né? O Jung fala que a transferência é uma projeção natural, espontânea. Ele vai até usar a palavra autônoma, né? Então, essa linha C, ela emerge como uma autorregulação do psiquismo mesmo. A projeção, ela vem aí para lidar com essa restauração do equilíbrio psíquico, que é propriamente a transferência, onde a gente observa não apenas o seu caráter negativo, mas também da transferência proposital, finalista, positivo, né? Que tem uma finalidade, um propósito, uma potência, uma positividade. O analisando, neste momento, então, ele se relaciona com a projeção que o analista recolherá. E a postura do analista frente a isto é a de validar e valorizar a sua necessidade de melhora, de restabelecimento da saúde, de cura. E como enxergar, então, essa projeção
que o analisante faz no analista de seu curador, né? Ela se mostrará, a Heloísa fala, revestida de associações pessoais relativas a, então, vivências de cura. A possibilidade de explorar e resgatar possibilidades de cura já vividas pelo analisante. E a também resgatar as suas dificuldades correlatas, identificar os mecanismos de defesa que a personalidade desenvolve nessa tentativa de amenizar ou evitar o sofrimento da ferida. Muitas vezes, esse complexo curador está retido, justamente porque ele perdeu sua conexão com a consciência, devido à desvalorização com que a ferida ela é considerada, né? Visto que muitas vezes o indivíduo ele se culpa por tê-la, julga que seu sofrimento resulta de uma incapacidade ou de uma competência. Estou dando aqui exemplos, né? Mas são muito mais diversos que esses, né? Ele acredita que se fosse mais forte, inteligente, não estaria debilitado. Ele se inferioriza, se envergonha da sua ferida, ele se culpa por ela. Então, o analista ele vai ser um veículo para favorecer essa conexão do curador interno do analisando. Por parte do analista, ele não pode, então, perder esse contato com o seu próprio complexo ferido e se apoiar apenas no plano da persona lá na linha A. Não podemos nos fixar nesses papéis, né? Um dos objetivos da psicoterapia é fazer com que o analisante ele seja autônomo, ele não dependa da figura do analista. Nós buscamos incentivar as potencialidades de cura, né? Caso contrário, o analisante pode ficar dependente do analista, não somente dependente, mas dominado pelo terapeuta, que assume esse papel de curador, que se desliga de seu complexo ferido, cai na ilusão de que não possui suas próprias dificuldades, né? Que é aquele capaz de curar a ferida do outro, né? Um certo charlatanismo também envolvido nisso. E o analisante, ele se assume somente como ferido, que causa uma estagnação do tratamento. Isso também pode ser uma defesa do ego do analista, de manter essa postura somente de curador e não lidar com a sua contratransferência emocional. Isso causa, né, uma certa dependência nesse caso, um abuso de poder, né? Um se sente superior, o outro inferior, e o médico fica somente, né, estou usando aqui a palavra médico, mas é terapeuta, ele fica somente bem quando o analisante fica mal, né? Então, a persona do curador, o analista, ela deve constelar esse curador interno do paciente, não somente isso, mas que o analista ele esteja em contato com as suas próprias feridas. Isso no trabalho de supervisão, de análise pessoal, né? Disso a gente passa também a explorar certos conteúdos que revelam esse contorno do complexo curador inconsciente do analisando, né? Ou melhor, a gente passa a integrar, né? Nesse processo é interessante esclarecer em conjunto ali, num trabalho conjunto, quais são as capacidades criativas que o analisante possui e suas dificuldades que estão nas defesas, né? Então, reconhecer isso, por exemplo. Ao mesmo tempo, é interessante explorar as fantasias do próprio analista a respeito da ferida do analisante, que estão relacionadas ao complexo ferido do analista. Por isso, como eu já disse agora há pouco, é importante manter a supervisão, a análise pessoal, que o inconsciente do analista ele deve ser alvo de constante reflexão para que o terapeuta ele esteja no máximo possível entregue ao tratamento do analisante, com dedicação e disposição, para que seus próprios conteúdos inconscientes não recaiam sobre a sua consciência e que também não seja tão projetado no analisante, né? Em menor escala, eu digo, do que os conteúdos do analisando. Então, nós temos aí esse vetor da contratransferência, que são essas fantasias, pensamentos, sentimentos despertados no analista pela ferida do analisante, que são, de certa maneira, também balizadores essenciais, que vão orientar os aspectos que estão sendo mobilizados inconscientemente. Por isso, análise pessoal e supervisão.
Voltando aqui à imagem, né, eu comentei, portanto, ponto A, é esse a nível da consciência, analisante ferido, analista curador, a relação de ambos com seu próprio inconsciente, balizando, então, no analista seu complexo ferido, no analisante seu complexo curador, né? O vetor E foi esse que eu comentei agora há pouco, são os movimentos contratransferenciais, tá? O C é a própria transferência desse curador interno na pessoa do analista. E agora, falando ainda sobre essa linha F, que é entre o inconsciente de ambos, né? É uma linha difícil ali de perceber, onde ela vai aparecer em certos eventos de sincronicidade, em sonhos. Vou falar mais sobre ela em breve, tá? Né, da linha, agora retomando aqui essa linha F, ela, como eu disse, ela é difícil de ser percebida e trabalhada na transferência. Podem se manifestar, como eu já disse, em sonhos, em eventos de sincronicidade. Ela é revestida por forte carga emocional, vivências perturbadoras, onde tem a emergência de conteúdos desconhecidos para ambos. Retomando agora aqui o nosso quarto e último tópico, vou passar aqui o slide, o espaço terapêutico e o curador ferido, né? Uma visão, então, desse espaço, desse encontro analítico, da psicoterapia, sob o ponto de vista desse arquétipo. Tentei tirar aí desse estudo algumas conclusões, onde a própria psicoterapia vai se tornar um ambiente de revisitação dessas feridas vistas sob novos pontos de vista, de olhares. A questão maior, me parece, ser que o analisante se coloque neste lugar onde ele valide, se aproprie de sua narrativa e história pessoal, reconhecendo suas cicatrizes, né, de sua ferida, isso tudo com o curador externo, o analista, e o seu próprio curador interno. O momento em que ele é o protagonista de sua própria história. Isso nos remete à própria terapia da transferência que eu comentei na live anterior, que há, então, uma fase de integração desse curador externo e assimilação, portanto, do curador interno, do analisante. E reparem, né, como que essas etapas são as próprias etapas da terapia da transferência. É hora também de acrescentar que esses aspectos do curador, eles são vislumbrados nas potencialidades curativas, ele é expresso na projeção, em componentes da ferida, e também esses aspectos da contratransferência que a ferida desperta, isso tudo cria uma amálgama simbólica que forma propriamente um encontro analítico. Outro ponto muito interessante de como essa imagem arquetípica é um amparo para o processo psicoterapêutico é que ela está propriamente ali no amparo da queixa, conflito do analisante. Nesse histórico, na própria narrativa que vai se construindo dos sintomas ou queixas que o analisante traz, quais as associações que ele faz com esse tema, quais providências, por exemplo, ou decisões são tomadas para lidar com suas questões, também fantasias de cura ali projetadas no analista e figuras de suas relações. Então, esse arquétipo auxilia para uma avaliação das defesas, as causas da situação atual,
seus aspectos criativos e destrutivos da subjetividade desta pessoa que vem ao encontro, né, para ter ali um ganho, uma melhora na sua saúde psíquica, física também. Então, por fim, esse arquétipo auxilia nessa busca que fazemos junto com o analisante de sentido e significado de símbolos que são constelados e qual a sua função teleológica, objetivo, finalidade, né? Entendendo aqui teleológico, não que vá ter um propósito determinado, mas dar sentido em determinado tempo e que isto pode estar em movimento e receber críticas, né? Mas que seja, como que eu posso dizer, prenhe, né, de sentidos, de propósitos, de objetivos, né? Então, compreender essa função proposital desses símbolos também, para quê, né? Como eu havia falado, dessas linhas, né, desses vetores. Então, acho que é outro ganho aí de auxílio, de amparo ao analista, essa imagem do curador ferido. E quando esse complexo curador, para finalizar a live, ele vai sendo desobstruído, a gente observa que novas perspectivas surgem. E aí o propósito não ser determinado. São infinitas e inesgotáveis possibilidades, vão se atualizando, que fortalecem o ego do analisante para reconhecer e conviver com as cicatrizes da ferida. Então a cura não é um apagamento, uma retirada das cicatrizes, né? É o momento onde o analisante ele passa a se responsabilizar e a tratar do seu sofrer com um olhar empático, atento, de certa maneira eficaz, onde reduz as projeções de culpa e responsabilidade nos outros, né? Ou dos outros também. Acho que ambas palavras dão certo aí nesse caso. Como vai ressaltar a Heloísa Pena em seu artigo. Para essa apresentação, eu utilizei como fonte essas obras, Imagens do Inconsciente, Mitos e Lendas da Grécia Antiga, Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência, O Abuso do Poder na Psicoterapia, o livro onde está o artigo da Heloísa, Ensaio sobre a Clínica Junguiana, tá? O Dicionário Crítico de Análise Junguiana e a obra O Curador Ferido. Quero agradecer a todos e, se gostaram do conteúdo, curtem, comentem, compartilhem, salve. Muito obrigada.